Olá, família Kadoshi. Tô com muita saudade de vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, irmãos, transpondo uma barreira, primeiramente, né? Porque eu já queria fazer há bastante tempo um vídeo de uma palavra, né? Mas assim que o Senhor tem colocado no meu coração, mas a vergonha, né, não nos deixa fazer. E eu pedi muito a Deus para que seja uma palavra curta, né? Uma palavra curta assim para não enfadar ninguém, mas assim que venha falar ao seu coração, né? Primeiramente, ela falou ao meu coração e eu quero aqui repartir com vocês daquilo que Deus me proporcionou. Amém? Então, irmãos, eu vou começar aqui lendo em Tiago 5,16, que diz assim: E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, como vocês viram, né, a gente fez esse relógio de oração e o Senhor tem falado muito comigo, né, quando Deus colocou esse propósito no meu coração, né, essa vontade de fazer isso, que quem coloca é Deus, irmãos. Assim, a gente não consegue ter ideia sozinho. É o Espírito Santo mesmo, que a gente vê algo em algum lugar, a gente olha, se atenta para algo e o Espírito Santo vai e sopra, olha ali, olha isso aqui. E é Ele que faz todas as coisas. Nós não fazemos nada por nós mesmos, nós não somos ninguém, né, sem o Espírito de Deus na nossa vida. E assim, eu queria falar um pouco, né, sobre o poder da oração, né? Aqui a Bíblia, ela nos fala para a gente orar uns pelos outros, né? E que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a oração, irmãos, ela tem um poder de mudar tudo e a todos nós, né? Ela tem um poder de transformação. E eu creio, né, que assim, essa palavra veio assim de encontro ao meu coração nesse momento dessa pandemia que tem acontecido, né? E nós precisamos orar. Nós, como igreja, irmãos, nós necessitamos orar e pedir a Deus, pedir ao Senhor para que Ele venha intervir, né? O mundo, né? Ele diz muita coisa, mas nós sabemos o que diz a palavra de Deus, né? E se a palavra de Deus diz que nós oremos uns pelos outros para que sareis, é porque o Senhor vai sarar, o Senhor sara, né? E nós temos que fazer o nosso papel, orar. E quando eu fui fazer esse relógio de oração, eu comecei a estudar sobre a oração e o Senhor começou a falar comigo uma coisa assim grandiosa. Assim, na verdade, Deus começou a me mostrar como é que a gente deveria orar, né? Porque muitas vezes, irmãos, assim, a gente tem o costume de orar, não é verdade? A gente aprende isso na igreja, a gente acorda, a gente ora, agradece a Deus, a gente vai almoçar, a gente vai se alimentar, a gente tem aquele costume de orar e acaba que vira mesmo um costume, como se fosse uma superstição, algo que assim, eu tenho que orar, é como se estivesse faltando alguma coisa. Só que a oração, ela faz assim é poderosa, e a oração, ela não pode cair nesse automático. Eu digo, irmãos, por mim, assim, muitas vezes a gente vai orar, quando a gente chega assim para dormir, aí a gente vai orar, aí a gente ora e a gente já tá morrendo de sono, e nisso que a gente tá morrendo de sono, a gente já não consegue, né, expressar para Deus aquilo que Ele merece, a toda a honra, a toda a glória, os agradecimentos, as petições. A gente não consegue fazer aquilo com excelência. Por quê? Porque a gente já está cansado do dia e a gente foi, vou orar à noite. Então, irmãos, assim, eu quero falar para vocês o que eu estudei, né? E o que eu estudei fala assim,
que muitas vezes nossas orações, elas são assim, curtas e sem assunto. E o Senhor, ele me mostrou, né? Ele fez eu atentar para esse lado das orações sem assunto, que nós temos que fazer as coisas, as orações, né? Que nós temos que fazer detalhadamente, entendeu? E o Senhor, ele me mostrava isso, assim, que nós como cristãos, nós temos que aprender a falar com Deus detalhadamente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente necessita. Muitas vezes, irmão, a gente ora assim: Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa, mas abençoa, e Deus fica assim, abençoa, sim, vou abençoar, mas em quê? Em que propósito? A nossa oração, ela tem que ter propósito, né? A gente tem que orar a Deus de uma maneira que a gente toque o coração do Senhor, né? E que a gente seja tocado por Ele, que a gente venha sentir. Muitas vezes nós oramos num automático tão grande que a gente ora, às vezes, a oração repetitiva, entendeu? Não a oração do Pai Nosso, aquela oração do Pai Nosso, né, que foi uma oração que é um modelo, né, pra gente seguir, né? Mas hoje em dia a gente tem feito, aí a gente ora do nosso jeito, só que a gente tem feito um modelo, e desse modelo tem ficado, que a gente às vezes vai orar, a gente começa, inicia da mesma forma, a gente acaba da mesma forma, e a oração, ela tem que ser sentida, ela tem que ser tocar o coração de Deus. E isso o Senhor falou profundamente comigo, né, para que a gente venha orar detalhadamente, porque Jesus, ele é o nosso amigo. E quando você vai contar algo para o seu amigo, alguma coisa, você não conta superficialmente, você vai contar detalhes. Você vai falar: amigo, aconteceu assim, assim comigo. E assim o Espírito Santo, ele quer que nós venhamos fazer isso com ele, né? Que nós venhamos falar detalhadamente, orar: Senhor, hoje o meu dia foi assim. Ele sabe, mas ele quer ouvir da tua voz, ele quer ouvir assim da tua boca, ele quer ouvir a tua voz. Ele quer saber de você. Como foi teu dia, meu filho? E você vai falar: Senhor, o meu dia foi assim, foi assado. Senhor, eu te agradeço. E nós, assim, com esse relógio de oração, Deus falou profundamente no meu coração acerca de quê também? Muitas vezes, irmãos, a gente tem o hábito, né? Às vezes a pessoa vai falar, eu já tô ficando até coradinha, eu fico nervosa. A gente tem o hábito de assim, na rua ou qualquer lugar que as pessoas pedem oração pela gente, pra gente, aí a gente fala assim: pode deixar que eu vou orar assim. E esse relógio de oração, ele veio até como um meio da gente não deixar de orar. Eu aprendi uma vez, e agora sim, eu tomo isso pra mim, né? E eu até falo pros meus amigos mais próximos, né? As pessoas que eu aprendi a fazer assim: toda vez que eu vou orar, que alguém me pede oração, fala assim: Priscila, você pode orar por mim, coisa e tal? Na hora, irmãos, eu paro o que eu tô fazendo. Se eu não puder, entendeu? Eu espero um pouquinho, mas eu vou dar um jeito de orar naquele momento. Porque se a gente deixar para depois, a gente não ora. E a gente acaba sendo hipócrita em falar assim: tá, pode deixar, eu vou orar assim, vou orar assim. E a gente não ora. Às vezes até mesmo no Facebook, né? A gente tá no Facebook e fala assim: ora por mim. Aí a gente bota uma mãozinha lá no Zap. Aí a pessoa fala assim: vou orar sim. E a gente não ora. Irmãos, que nós possamos orar, tomar esse costume de orar nessa mesma hora, entendeu? A gente apresentar ao Senhor ali aquela pessoa, aquela coisa que a pessoa está necessitando, né? Que nós possamos orar uns pelos outros e ter esse costume de realmente orar e não só falar, porque senão nós vamos ser realmente hipócritas, falar que estamos fazendo uma coisa que não estamos fazendo. Então, irmãos, a palavra de Deus, né, que eu deixo hoje para os irmãos sobre oração é isso. E outra coisa também que Deus falou muito ao meu coração é o que? O ministério de oração, né, que é um ministério, a intercessão, né, é muito importante. E ele, esse ministério, ele é um ministério que, assim, você não vai ter plateia, você não vai ter aplausos, é um ministério que é só você e Deus ali, é só você e Deus, entendeu? Então, não é igual como se você estivesse assim na igreja, não que eu fale que as pessoas façam por isso,
mas muitas vezes, assim, a pessoa louva, a pessoa coisa, e a pessoa recebe aquilo, poxa, fulano, você orou bonito, nossa, você fez isso bonito, você, assim, quando você tem plateia, quando você tem alguém que tá vendo. Só que esse ministério de intercessão é só você e Deus, entendeu? Então você não vai ter plateia, mas você vai ter resultado, irmão, você vai ter resultado, porque a palavra de Deus, ela diz assim, em Mateus 6:6, diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Então, irmãos, a oração é uma coisa muito poderosa, e eu tenho certeza, irmãos, acerca de tudo isso que nós estamos passando, aprender a orar, aprender a falar com Deus, a se comunicar, a estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, vai ser uma coisa assim gloriosa e uma arma poderosa, né? É uma arma poderosa que nós temos nas mãos e muitas vezes nós não sabemos usar. E Deus, Ele hoje está nos convidando a saber usar essa arma poderosa que há nas nossas mãos, que é a oração. Amém? Então, irmãos, é só até aqui, tá? Eu quero agradecer a todos por estar ouvindo, né? Por estar, assim, ouvindo o que Deus falou comigo e que eu, assim, compartilhei com os irmãos, que eu quero que os irmãos sintam a mesma profundidade que eu senti. Eu sei que Deus, Ele fala de todas as formas e nós temos que estar com nossos ouvidos, né, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero hoje te convidar, irmão, a fazer essa oração, entendeu? Entrar no teu quarto, entra num lugar sossegado, né, da sua casa, um lugar que a gente sempre chama, né, nosso cantinho de quarto de guerra, né, que é o nosso lugarzinho que a gente prepara para falar com Deus, né? Então, irmão, eu te convido hoje a você entrar nesse lugar em secreto, que Deus, Ele tá te ouvindo, Ele tá nos ouvindo. Eu te convido a orar, a falar com Deus, a rasgar o seu coração, a aprender a orar, a conversar com o Senhor, para que a gente saia do automático, para que a gente toque realmente o coração de Deus. Amém? Então, é isso que eu tenho a deixar para os irmãos, tá? Eu quero agradecer a oportunidade e quero, assim, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, assim, que vocês são muito especiais para nós, muito. Esse grupo é um grupo muito, muito especial. E a gente morre de saudade, a gente queria muito estar perto de vocês, queria muito um abraço. Nossa, assim, é horrível não poder abraçar, não poder receber um aconchego, né? Mas há tempo para todas as coisas, né? A Bíblia também nos alerta a isso. Então, irmãos, que nós possamos saber que esse tempo é o tempo da gente refletir e o tempo da gente orar, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo. A paz do Senhor.